Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje vamos continuar com nossas aulas de português da semana, tá? E nós vamos entrar então nas práticas de reflexão sobre a língua, onde nós vamos trabalhar com vozes verbais, tá? A prof colocou no quadro aqui o que vocês têm, na verdade, nesse quadrinho cinza aqui de vocês, tá? Achei melhor eu colocar no quadro e explicar para vocês ali, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Gente, o que são as vozes verbais? Nós temos duas vozes verbais, voz ativa e voz passiva, certo? Então, o que são cada uma delas? Então, olha só, se o sujeito, ele pratica a ação que for expressa pelo verbo, a voz é ativa. Então, eu pratico a ação, eu ensino aulas de português, certo? A professora Carla ensina aulas de português. Então, o sujeito, ele pratica a ação, tá? Que é expressa pelo verbo ensinar, tá? No caso, aulas de português, ok? Então, isso nós temos uma voz ativa. Tá? O sujeito, nesse caso, é chamado de agente. Então, olha só, Maria lava roupa todos os dias. Então, aqui nós temos uma voz ativa, porque eu tenho sujeito realizando a ação expressa pelo verbo de lavar, ok? Então, quando eu tenho essa ação em que o sujeito realiza a ação, nós chamamos de voz ativa, certo? Mas, se o sujeito ele sofre a ação expressa pelo verbo, aí nós chamamos de voz passiva. E o sujeito passa a ser paciente. Então, eu peguei a mesma frase para vocês entenderem melhor. O que é lavado por Maria? Roupa, certo? Até coloquei no plural aqui, ó. Roupas são lavadas por quem? Por Maria, certo? Então, o sujeito lá na voz ativa, ele passa a ser paciente aqui, ó, certo? Porque ele está sofrendo a ação, ok? E aqui, ó, o meu objeto, tá? Aqui, quem era objeto passou a ser o sujeito na voz passiva, certo? Então, sempre que eu fizer essa transformação, eu vou pegar um objeto da voz ativa e ele é que vai ser transformado no sujeito da voz passiva, certo? Então, Mozart compôs muitas sinfonias. Então, nessa voz ativa, eu quero dar ênfase a quem? Ao compositor, ao Mozart, né? Mozart compôs muitas sinfonias. Agora, se eu quero dar ênfase às sinfonias de Mozart, eu vou inverter essa posição. Muitas sinfonias foram compostas por Mozart. Então, quando eu coloco, né, esse sujeito lá como paciente, ok? Como quem sofre a ação, eu tiro o foco desse sujeito, né? Eu jogo o foco para quê? Para a ação em si, que foi de sinfonias terem sido criadas por ele, tá? Então, esse jogo de palavras aí é justamente para isso, tá? Para quando eu quero mudar o foco da minha ênfase naquele momento da frase. E isso é muito comum em notícia, né? Então, a gente estuda vozes verbais justamente nesse momento que a gente está trabalhando com notícia, com uma linguagem de reportagem e notícia, tá? Tanto que os exemplos que nós temos aqui foram retirados das notícias que nós vimos, né? Ó, Sanches discursou ontem. Então, nós temos uma voz ativa, onde o sujeito está realizando a ação. Sanches foi derrotado
em 2 eleições. Voz passiva, né? Então, 2 eleições derrotaram Sanches, certo? Então, aí eu uso o sujeito como paciente, tá? Ó. Se o sujeito pratica e sofre ação, a voz é reflexiva. Nesse caso, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, que é o caso quando a gente usa a partícula C, ó. Sanches apresentou-se durante a entrevista. Então, ele mesmo, tá, está realizando e sofrendo a ação. Então, aí nós chamamos de voz reflexiva, tá? Então, na verdade, são 3 vozes que nós temos: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, certo? Então, continuando aqui no número 24, nós vamos reler a legenda que acompanha a imagem da notícia 2, que diz assim: o novo premier espanhol anuncia em Madrid seu novo gabinete. Qual é a ação que foi expressa aqui pela forma verbal? Anunciar, né? A ação que aconteceu aqui, que está sendo expressa aqui na frase é de anunciar. Qual é a transitividade desse verbo? Então, quem anuncia, anuncia alguma coisa, certo? Anunciou o quê? Seu novo gabinete. Então, nós temos um verbo transitivo direto. Ok? Até aqui? Qual é o sujeito da oração? O novo premier espanhol, né? Ó, quem anuncia seu novo gabinete? O novo premier espanhol. Então, nós temos o sujeito. Qual é a função sintática de seu novo gabinete? Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho aqui um objeto direto, né? Que é o complemento verbal do verbo anunciar, certo? Então, a função dele é de objeto direto, ou seja, complemento nominal. Letra E. O sujeito de um verbo pode realizar ou sofrer a ação expressa pelo verbo, que nós vimos ali, no caso, ser uma ação, uma voz reflexiva. Nessa legenda, o sujeito faz ou sofre a ação? Nesse caso aqui, ele faz a ação, ele realiza a ação de anunciar, tá? Então, letra E. O sujeito realiza a ação de anunciar. Letra F. O sujeito dessa oração pode ser corretamente classificado em agente, tá? Então, se o sujeito ele pratica a ação, ele é o agente, tá? E a voz verbal é ativa, tá? Questão 25. Compare a legenda com a reescrita proposta. O novo gabinete foi anunciado em Madrid pelo novo premier espanhol. Houve alteração de sentido com a reescrita? Explique sua resposta. Ó, aqui aconteceu exatamente aquilo que a prof explicou, tá? O sentido não mudou, o que mudou foi a ênfase que foi dada a cada uma das partes da oração, tá? Então, olha só, o que vocês vão colocar como resposta? Devido à voz verbal, vírgula, se enfatiza ou se enfraquece uma informação. Ponto. Na reescrita, o destaque maior é para a informação de que o gabinete foi anunciado. Ok? Então, na reescrita, a gente tira o foco de quem? Do novo premier espanhol. Porque lá na primeira frase, na frase original, nós temos o destaque a quem? Ao sujeito da ação, que é o novo premier espanhol. Entendem? Na segunda reescrita, eu tiro o foco
dele e coloca o quê? Foi anunciado, o novo gabinete foi anunciado. Então, o premier fica lá no finalzinho da frase, né? Como ele foi anunciado por quem? Ah, pelo premier espanhol, certo? Então, é tirado esse foco, né? Então, a informação que tem um destaque maior é a de que o gabinete foi anunciado, tá? Letra B. Na reescrita, que relação é estabelecida entre o sujeito e a ação verbal? Como ele se classifica? Então, o sujeito sofre a ação, porque o sujeito quem é? O premier espanhol, porque ele é que anunciou, então ele continua sendo o sujeito, né? Então, o sujeito sofre a ação, portanto, ele é paciente, tá? Qual é a forma ou locução verbal da oração? Sempre que eu for passar uma frase de voz ativa para a voz passiva, vai ocorrer uma mudança verbal, tá? Vocês viram que aqui eu tinha Maria lava roupa, tá? O verbo está no presente, percebe? Na voz passiva, eu também vou colocar aqui, ó, um verbo auxiliar no presente para indicar, ó, são lavadas, né? E o verbo principal da frase, ele foi para que tempo verbal? Ele foi para o particípio passado, tá? Para que forma verbal, perdão, ele foi para o particípio passado. A mesma coisa, foi anunciado, porque o verbo, né, tem que estar no particípio passado. Então, qual é a forma ou locução verbal da oração? Foi anunciado. É uma locução verbal. Sempre que nós temos, né, uma formação assim, de um verbo auxiliar mais o verbo principal, nós chamamos isso de locução verbal. Questão D. Quem realiza a ação expressa na oração? Continua sendo o novo premier espanhol, tá? Seguindo a setinha ali, ó, o que é o agente da passiva? Na voz passiva, falando aqui da voz passiva, tá? O termo sintático que identifica quem ou o que praticou a ação expressa pelo verbo se chama agente da passiva. Então, esse sujeito aqui, ó, que nós chamamos de paciente, ele é o agente da passiva. Por que, professora, tanto nome complicado na minha vida? Porque aqui na voz ativa, ó, aqui na voz ativa, ele é chamado de agente, tá? Porque ele é que realiza a ação, tá? Aqui na passiva, ele continua sendo o sujeito da ação, mas ele está sofrendo a ação. As roupas foram lavadas por Maria. Então, ele não está mais nessa posição aqui, tá? Então, aqui, ele vai ser chamado de agente da passiva, tá? Só isso, nada mais. O Ministério do Trabalho será ocupado por Madalena Valério. O que é Madalena Valério? Agente da passiva, tá? O agente da passiva é introduzido por uma preposição que pode ser por, ou de, ou pelo, tá? Sempre vai ter ali no final, ó, por Maria, por fulano de tal, ok? A reescrita está na voz passiva, né? Letra E. 26. Releia o primeiro parágrafo da notícia 2. O novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou nesta quarta-feira os nomes que irão fazer parte do seu novo governo e pela primeira vez na história do país, desde a redemocratização, a maioria do gabinete será formada por mulheres. A primeira oração do texto está na voz ativa ou na voz passiva? Então, vamos lá para a primeira frase do texto. O novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou nesta quarta-feira os nomes que irão fazer parte do seu novo governo. Então, está na voz ativa.
pois o sujeito é agente, é quem realiza a ação. Ok? B. Identifique nesse parágrafo e escreva abaixo uma oração na voz passiva. Uma voz passiva que tem nesse parágrafo. A maioria do gabinete será formada por mulheres. Isso está na voz passiva. Aí agora nós vamos indicar. Quem é o sujeito paciente? A maioria do gabinete. Qual é a locução verbal? Será formada. Qual é o agente da passiva? Por mulheres. Ok? Releia o trecho. Após ser derrotado por 2 vezes em eleições, Sanches enfim alcançou o cargo de premier. Há 2 orações nesse trecho. Em que voz elas estão? Então, nós temos ali, após ser derrotado por 2 vezes em eleições, é uma. Sanches, enfim, alcançou o cargo de premier. Então, a primeira está na voz passiva. Ser derrotado, tem uma locução verbal. Então, voz passiva. E a segunda, voz ativa. Tem o sujeito realizando a ação. Sanches, enfim, alcançou o cargo de premier. Primeira, voz passiva. Segunda, voz ativa. Qual é o sujeito de cada uma das orações? Em ambas, tá? Ou em ambos os casos, o sujeito é Sanches. Quem foi derrotado por 2 vezes? Sanches. Quem alcançou o cargo de premier? Sanches, tá? Então, em ambos os casos, o sujeito é Sanches, tá? Aí vamos classificar em agente ou paciente. Na primeira oração, ele está oculto. Ele não aparece na primeira oração, né? Mas ele seria o quê? Paciente. Tá, após ser derrotado por 2 vezes em eleições, quem? Sanches, né? Então, na primeira oração, paciente. E na segunda, ele é agente, porque ele está na voz ativa. Questão C. Há agente da passiva na oração, na voz passiva? Não, né? Não há o agente da passiva, que é esse aqui, ó. Por quem, né? Ele foi derrotado por quem? Não tem o agente da passiva, tá? Então, não há agente da passiva. Justifique a ausência ou presença desse termo na oração. Bom, essa informação ela foi omitida por não ser relevante. Ponto. Existem casos em que não é relevante você mencionar o agente da passiva, tá? Então, a escola foi limpa. Ponto. É necessário eu colocar a escola foi limpa pelas faxineiras. Então, existem algumas situações em que não é necessário ou não é relevante você mencionar o agente da passiva, tá? As ruas foram desinfectadas esta semana. Ok, pronto, já entendi o recado, né? Então, eu não preciso ter esse agente da passiva revelado, tá? Então, isso acontece, tá? Ele não é um termo obrigatoriamente expresso na voz passiva, ele pode ter sido omitido pelo fato de o foco do enunciado ser o sujeito paciente e geralmente é indicado quando essa informação é relevante ou surpreendente. A escola foi limpa pelos alunos. Então, é relevante, nossa, foi uma coisa extraordinária, diferente, não é o comum os alunos limparem a escola. Então, quando é pertinente a gente mencionar, esse agente da passiva, ele é mencionado, tá?
Então, para nós concluirmos aqui a aula de hoje, vamos ver os tipos de voz passiva, tá? Nós temos duas estruturas linguísticas que podem expressar a voz passiva: a analítica e a sintética, certo? Na forma analítica, a construção caracteriza-se pela presença de uma locução verbal, que é o que a gente viu aqui, tá? Locução verbal, né? Eu tenho um verbo auxiliar e o verbo principal, então isso é uma locução verbal. Na forma sintética, o verbo flexionado na terceira pessoa é acompanhado do pronome apassivador se, tá? Que é o que a gente viu naquele exemplo ali atrás sobre Sanches apresentou-se, tá? Então, olha só, voz passiva analítica. O nome da nova ministra foi divulgado. Então, é analítica. Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal. Agora, quando eu digo assim, divulgou-se o nome da nova ministra, eu tenho um verbo na terceira pessoa com o pronome apassivador, certo? Então, divulgou-se. Então, a gente não sabe dizer especificamente quem divulgou. Então, a gente não tem esse agente da passiva claro, tá? O verbo transitivo direto e a voz passiva, tá? Apenas os verbos transitivos direto aceitam voz passiva. Por quê? Porque eu preciso do complemento para ele virar o quê? O sujeito da passiva, né? O agente da passiva, ok? Olha lá, voz passiva sintética versus voz ativa. Então, aqui a gente tem um quadro aqui para dar algum clareamento de ideias para vocês, ó. Cuidado para não confundir a voz passiva sintética com a voz ativa, ó. Divulgou-se o nome da nova ministra. Voz passiva sintética. Agora, divulgou o nome da ministra. Aqui é voz ativa. Ele divulgou, alguém divulgou, certo? Observe, divulgou-se o nome da nova ministra. O verbo é transitivo direto? Sim. Divulgou o quê? Né? O nome da nova ministra. Então, o verbo transitivo direto. Segunda frase, mesma coisa. 2. O verbo está na terceira pessoa e acompanhado de se? Sim. No segundo exemplo, na terceira pessoa, sim, mas não há pronome apassivador. 3. É equivalente à voz passiva analítica? Sim. O nome da nova ministra foi divulgado. Então, eu posso fazer a transformação para a voz passiva analítica e tá ok. A segunda, tem como eu fazer essa transformação? Divulgou o nome da nova ministra? Aqui é só alguém divulgou. Não tem como eu fazer essa transformação. Conclusão. O primeiro é exemplo de voz passiva sintética. O segundo é exemplo de voz ativa. Sujeito oculto ele, mais verbo transitivo direto, mais objeto direto. Tá? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. E vocês vão fazer alguns exercícios de tarefa, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no caderno de atividades. Vozes verbais, página 18, tá? Então, vocês deem uma olhada aqui nessa partezinha que tem mais uma explicação aqui sobre as vozes verbais, tá? Sobre voz passiva analítica, voz passiva sintética, a transformação, tá? Então, aqui tem mais uma explicaçãozinha sobre isso. E vocês vão fazer a página 20 e 21, tá? 20 e 21. Beleza? Então, tarefa de vocês, aula 14. Página 20 e 21 do caderno de atividades sobre vozes verbais. Tá bom? Então, gente, nós ficamos por aqui até semana que vem, né? Que sexta-feira nós não temos aula. Beijo pra vocês.